Oi, pessoal. Agora eu vou explicar para vocês a função CE e CO, tá? Então, eu tenho essa planilha aqui, campeonato de basquetebol. Então, eu tenho os nomes dos alunos, a idade e a altura. Então, eu vou verificar aqui se o aluno vai competir ou não, de acordo com essas condições. E no caso, a situação ela vai mudar, dependendo se for CE ou CO, tá? Então eu vou começar com CE primeiro. Então, igual C, aparentes e aparente de novo. Por quê? Porque geralmente CE e CO nós vamos combinar 2 ou mais condições. Nesse caso aqui, o aluno ele vai competir se ele for maior que 16 e a altura for maior que 1,70 m, tá. Então, para ele competir, ambas as funções têm que ser satisfeitas, tanto a idade quanto a altura. Por isso que é CE. Então, eu vou começar pela idade. Então, a idade, que é B4, tem que ser maior ou igual a 16, ponto e vírgula, e agora outra condição. A altura, que é C4, maior ou igual a 1,7 ou 70, que é a mesma coisa. Então, coloquei as condições, fecho parênteses, ponto e vírgula. Então, se ambas as condições forem verdadeiras, o que vai aparecer lá? Competirá. Então, o aluno vai competir. Se ambas as condições forem falsas ou uma delas for falsa, o aluno não vai competir. Não competirá. Fecho parênteses. Então, vejam, o Márcio, ele tem idade para competir e tem altura, certo? Ambas as condições foram satisfeitas. Agora, o João não. O João, ele tem idade, mas ele não tem altura, certo? Então, não basta que uma seja satisfeita, uma condição, as duas têm que ser verdadeiras para ele competir. Então, esse é o E, tá? O CE. Então, mesmo que eu colocasse 3, 4 condições, todas teriam que ser satisfeitas para aparecer o valor que tem aqui na frente, tá? Se uma delas for falsa ou todas forem falsas, vai aparecer o que está aqui por último. Então, esse é o CE. O CO muda, por quê? Porque aqui, ó, no C, vou colocar o OU, e muda a lógica também, tá? Deixa eu copiar aqui. Então, vejam, aqui no primeiro, então, nesse caso, para ele competir, ele tem que ser maior que 16 ou altura maior que 1,70 m. Então, para ele competir, uma dessas condições sendo verdadeiras, o resultado vai ser verdadeiro, ou seja, ele vai competir. Então, no primeiro caso aqui, ele vai competir porque ele tem idade e ele tem altura. E aqui, por que ele vai competir também, o João? Ele não tem altura, ó, mas ele tem idade, tá? Mesma coisa aqui, ó, a idade do Márcio, vou mudar para 15. Ó, então ele não tem idade, mas ele tem altura. Aqui, ele tem idade, mas não tem altura. Então, no ou, basta uma condição ser verdadeira que o resultado vai ser verdadeiro. Então, nesse caso aqui, né, se ele tiver idade ou ele tiver altura, ele vai competir, tá? Então, essa é a diferença do CE e CO. Agora, eu vou explicar para vocês o Conte C. O Conte C, ele vai contar de acordo com uma condição. Digamos que eu tenho uma planilha aqui de notas, de médias, e eu quero verificar quantos alunos têm média maior ou igual a 7. Como é pequenininha aqui, eu consigo contar, né? Ó, 1, 2, 3, 4. Mas se fosse numa planilha com 40, 50 médias, né? Ficaria quase impossível. Então, eu coloco aqui a função igual, desculpa, conte.c, aparentes. Então, eu vou colocar o intervalo, que é esse aqui. Então, nesse intervalo, o que eu quero verificar? Se a média é maior ou igual a
7. A condição tem que vir entre aspas, tá? Fecho parênteses, dou enter. Então, quantos alunos têm média maior ou igual a 7? 4, tá certo? Tá. Então essas são as funções que eu queria explicar para vocês. Essas planilhas que eu expliquei, eu vou colocar no Google Drive, lá no Google Planilhas, caso vocês queiram, praticar e fazer também as fórmulas aqui, tá. Mas não é obrigatório, só se vocês quiserem mesmo. O que é obrigatório é o formulário que eu vou passar com questões sobre essas funções, tá bem? Obrigada. Tchau, tchau.